Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. É com muita alegria que chegamos até vocês e pedimos que a graça de Deus, a paz do Senhor, esteja no coração de cada um. É domingo, dia do Senhor, dia em que nós com muita alegria vivemos a nossa participação na Eucaristia, a nossa escuta da Palavra de Deus e nosso alimento, nosso alimentar-se da Eucaristia, do corpo e sangue do Senhor. Hoje é o Dia Nacional da Bíblia. Nós hoje estamos concluindo o mês da Bíblia. O mês da Bíblia, nesse ano, nós contemplamos o aprofundamento e a leitura do Evangelho de São Marcos. Lembramos que o tema que nós procuramos vivenciar, aprofundar durante esse mês da Bíblia foi sobre ser discípulos e missionários a partir do Evangelho de Marcos, ou seja, lendo o Evangelho de Marcos, como ser discípulos missionários. Neste ano, sabemos que São Marcos é o evangelista do domingo, a leitura dominical do Evangelho para todos nós, e justamente se contemplou neste ano o nosso aprofundamento sobre isso. E com o chamado para sermos missionários, para escutarmos a voz do Senhor que nos coloca a caminho. Coragem, levanta-te, Ele te chama, tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 49. Ou seja, o Senhor nos chama a nos levantar e a sermos discípulos missionários e a vivermos permanentemente em missão. Sabemos que a palavra de Deus, o Verbo eterno, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a mensagem, a palavra do Senhor para todos nós. E é nele que nós sabemos que converge todo o Antigo Testamento e é também aquele que realiza todas as promessas. É a palavra feita carne. Mas nós sabemos que todo o anúncio de Cristo, né, para a comunidade, para os seus discípulos, né, depois foram colocados por escrito. E através da tradição da igreja, nós temos as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que traz para nós justamente toda essa história da salvação. O amor de Deus para conosco, como o Senhor nos ama e nos quer cada vez mais renovados na sua vida. O Dia Nacional da Bíblia é colocado no último domingo do mês de setembro, porque é o domingo que é mais próximo, e nesse ano até coincide com o dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi justamente, e é o patrono dos estudos bíblicos, alguém que estudou, que traduziu, que interpretou as Sagradas Escrituras e trouxe para nós, né, a possibilidade da tradução da Bíblia para a língua que todo mundo entendia na época. Então, já desde o começo, a Igreja Católica se preocupou em trazer a palavra escrita do Senhor, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, para que todos pudessem compreender, traduzindo dos originais para a linguagem falada pelo povo. E depois, através dos séculos até hoje, com as línguas, com as novas descobertas, vai se traduzindo a Escritura Sagrada para que todos possam ter acesso justamente a esse encontro com o Senhor que está na palavra. É Ele quem nos fala, Ele quem ilumina a nossa vida, e a palavra de Deus, né, que está na Escritura e também na tradição da Igreja, é luz para os nossos passos. E bem interpretada, segundo o magistério da Igreja, nos conduz à verdadeira vida. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que ao celebrarmos o Dia Nacional da Bíblia, nós queremos ainda mais valorizar tanto a proclamação da Palavra de Deus em nossas comunidades, na liturgia dominical, nos sacramentos, a leitura pessoal, a leitura orante, o Alexio Divina, e deixarmos com que essa palavra conduza a nossa vida e o nosso caminhar. É o nosso viver como cristão, né, e católico, que nós queremos cada vez mais também traduzir para essa sociedade que necessita desses sinais, de homens e mulheres de Deus, que, deixando-se iluminar pela palavra que acolhe no seu coração, né, possam ser testemunhas de uma vida nova e de um mundo novo.
Mas também, meus irmãos e irmãs, a partir de amanhã, quando nós iniciamos também o mês das missões, nós temos no Brasil a Semana Nacional da Vida. Semana Nacional da Vida, que é justamente a oportunidade que nós temos de refletir sobre a importância da vida, que hoje nem sempre é muito bem valorizada. Nem sempre as pessoas valorizam a vida desde a concepção até a morte natural. Nós vemos que até cresceu no meio de nós certo respeito à vida das árvores, dos animais, a responsabilidade para com a vida em todos os aspectos, menos com a vida humana. Nós vemos que a vida humana tem sido realmente pisoteada, né, por tantas ideias que acontecem aqui e acolá, seja não respeitando a vida do nascituro, seja tampouco respeitando a vida daquelas pessoas mais idosas que já chegam ao final da vida, já sem muitas esperanças, né? E a ideia, né, que se coloca muitas vezes de tentar não dar mais despesas, né, para a sociedade, eliminando. Nós temos que pensar muito sobre essas questões que vão acontecendo e nessa Semana Nacional da Vida, que tem como tema vida, saúde, dignidade, direito e responsabilidade de todos. Todos nós somos responsáveis, porque somos responsáveis por aquilo que vai acontecer no futuro. Nós vamos colocando com o nosso trabalho, com o nosso modo de pensar, a nossa responsabilidade para o futuro. É claro que no meio desse mundo plural, muitos não valorizam a vida, muitos não se preocupam com a vida, e isso tem consequências sérias para nós que pensamos, refletimos, não apenas uma questão religiosa, mas uma questão humana e racional. Nós queremos também trabalhar isso em nossas comunidades, em nossos meios de comunicação, em nossas paróquias, celebrando e tomando consciência que se hoje muitos não valorizam a vida, muitos querem eliminá-la, né, por raras razões, as mais mesquinhas muitas vezes, nós queremos ser testemunhas que é possível. E achamos que nós temos o direito de fazer isso, porque somos cidadãos também como qualquer outro, e desejamos também fazer ouvir a nossa voz, né? E sabemos que não apenas como opinião, mas muito mais ainda que respeitando a própria natureza humana e a dignidade da vida humana. Por isso eu queria que nessa semana, de 1 a 7 de outubro, quando nós iniciamos o mês das missões, iniciar tantas atividades também na igreja, sínodo dos bispos, comemorações do concílio, do catecismo da igreja, além, evidentemente, de tantas outras coisas das missões, que nós saibamos em nossas comunidades também refletir sobre isso e ver a nossa posição, que é muito importante dessa nossa responsabilidade de cristãos. De 1 a 7 agora, desse mês, que vamos iniciar amanhã, nessa segunda-feira, é justamente o dia, né, que nós queremos comemorar, queremos levar adiante até o dia 8, quando celebraremos o dia do nascituro, né? Então a Semana Nacional da Vida, que vai desembocar no dia do nascituro, que nós saibamos aprofundar e cada vez mais compreender a nossa responsabilidade no mundo de hoje. Nós estamos, nesse final de semana, no 26º domingo do tempo comum. A palavra de Deus vai nos acompanhando e tenho certeza que todos aqueles que vão participando da missa, das celebrações, têm muito a pensar, a refletir também sobre a palavra de Deus, que a cada final de semana, como a cada dia, a cada momento também, ilumina a nossa vida e nos ajuda a ver os caminhos melhores para que nós vivamos em comunidade e, enquanto comunidade, sejamos sinais para a nossa sociedade. Nesse domingo, 26º domingo, nós temos o Evangelho de Marcos, nós continuamos lendo Marcos, que nos fala, meus irmãos, sobre dois aspectos. Primeiro, é a questão, muitas vezes, da intolerância, né, que existe. Não faz parte do nosso grupo, então vamos eliminar, não podemos deixar falar. Aliás, isso acontece também, nós ouvimos no livro dos Números, que é a leitura primeira, também desse domingo, Números capítulo 11, em que fala disso, né, também, quando, né, Moisés pede esse dom do Espírito Santo aos 70 anciãos, sabemos questão de Eldade e Medade, que também continuam e começam a profetizar também, que não estavam juntos lá com os outros 70, né? Então ele vai dizer, não é? Provera a Deus que todo o povo profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu Espírito.
do Evangelho, Evangelho de Marcos 9:38, também lembra isso para nós, não é? Não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim, não é? Porque quem não é contra nós é a nosso favor. Então, o primeiro aspecto, né, da liturgia de hoje, leitura dos números e do Evangelho, aparece, meus irmãos e irmãs, algo que nos faz pensar também sobre o ensinamento dos cristãos. Os cristãos, né, sempre souberam, né, conviver, né, com a diversidade, a unidade na diversidade. Jesus nos mostrou que esse é o plano do Pai, que nos criou a todos, que os homens são diferentes, pessoas são diferentes, até pensam diferentes, nós temos convicções, que nós não renunciamos, que precisamos falar e anunciar, mas ao mesmo tempo sabemos, né, que o Espírito Santo age de muitas formas, né, nos corações das pessoas, nessa questão de nós procurarmos conviver, né, com as pessoas. Num mundo de intolerância como hoje, em que se mata, em que se elimina pessoas, em que nos respeita a dignidade humana, eu creio que é muito importante que nós repensemos sempre sobre isso, porque nós vamos sendo levados por uma certa mentalidade de intolerância de todas as formas, de todas as maneiras, não é? E hoje, alguns são intolerantes com relação à religião, com relação aos católicos, perseguem a igreja, né, de muitas formas. Amanhã acontece outros tipos de intolerância, como também em outros lugares do mundo também. Não é esse o caminho da convivência e da fraternidade, né? Justamente dentro da própria comunidade, saber conviver na pluralidade, porém, claro, na mesma doutrina, e no mundo também saber, né, conviver, né, com essa diversidade, procurando cada um cumprir bem a sua missão. Porém, meus irmãos e irmãs, nós temos também na segunda parte do Evangelho, né, uma palavra que nos chama a atenção, que é a questão de nós sabermos renunciar àquilo que atrapalha a nossa vida cristã, não é? O Evangelho vai dizer, não é? Se alguém fizer cair no pecado, um desses pequeninos que creem em mim, ou seja, os seus discípulos, não é? Ou se tua mão for para ti ocasião de queda, ou se teu olho for ocasião de queda, fala Jesus, é necessário que nós saibamos buscar aquilo que é correto, renunciando aquilo que nos leva ao pecado e que leva a escândalos, né, para os irmãos e irmãs. Ou seja, o cristão, né, vai saber justamente que diante da sociedade do mundo, ele, no seguimento de Jesus, é chamado também, né, a saber andar por caminhos que não deixam levar para o mal e para o pecado, mas sim para uma vida de fraternidade e de responsabilidade com esse mundo de justiça e de paz. Eu creio que o Evangelho, nesses dois aspectos que nos coloca, né, tanto dessa unidade na diversidade, como essa nossa responsabilidade, dessa nossa radicalidade no seguimento de Jesus, nos mostra esse equilíbrio necessário. Se de um lado nós sabemos dessa unidade na pluralidade, do outro lado sabemos da necessidade da radicalidade em nossa vida de cristão, sabendo renunciar àquilo que nos leva ao pecado, ao mal e à injustiça. E por fim, meus irmãos e irmãs, vocês irão ouvir nesse final de semana a carta de Tiago, né, que fala justamente que esse mundo com essas riquezas passa, né? Por mais que nós acumulemos, por mais que nós tenhamos, tudo fica aí. E muitas vezes até para a briga dos herdeiros, não é? E muitas vezes nós entesouramos, né, à custa de injustiças, não é? Então Santiago coloca justamente isso, né? Matastes o justo, né, e vivido em delícias e dissoluções sobre a terra, saciaste os vossos corações para o dia da matança, né? E ao mesmo tempo defraudaste aos trabalhadores que ceifavam vossos campos, etc. Lembra para nós, meus irmãos, São Tiago, de nós procurarmos viver como consequência da nossa vida cristã na justiça e na fraternidade, sabendo respeitar também as pessoas ao nosso redor, e aqueles também temos também uma certa responsabilidade na questão dos direitos e da vida humana, da vida cristã. Palavra de Deus que você vai ouvir nesse final de semana, ouça com atenção, acolha com alegria e deixe a palavra iluminar sempre mais a sua vida. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos com um bom domingo, uma boa semana, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.